dentro da nossa feminilidade, nós vamos demonstrar Jesus. E existe uma frase que é muito dita hoje que diz assim: o lugar da mulher é onde ela quiser. Não é uma verdade. Não é o lugar onde ela quiser. Tem coisas que nós não vamos ter estrutura. Não precisa de homem. Ela levantou, ela estourou tendão dos braços. Não é uma questão de menos inteligência, menos capacidade. Passa uma mensagem que homem e mulher luta de igual para igual. Aquilo é uma mentira e uma inversão de valores. Uma mulher jamais vai brigar com um homem de igual para igual. Olá, queridas! É um prazer ter esse tempo com você. Seja muito bem-vinda. Esse vídeo em específico do Jornada nas Escrituras é para você, mulher. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a pastora Viviane Silva, pastora sênior da Alcance Pinhais, casada com o pastor Milton. Ela é minha pastora, minha discipuladora, e é um privilégio ter você aqui hoje, pastora, com a gente. Olá, queridas! É uma grande honra estar neste primeiro Jornada nas Escrituras para as mulheres e espero que abençoe muito seu coração. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um tema, nós estamos falando nesse Jornada nas Escrituras sobre o livro de Provérbios, sobre a sabedoria, né? E o tema de hoje é a sabedoria na vida da mulher. E eu gostaria de começar lendo um versículo e direcionando uma pergunta para a pastora, né? Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. E no 31:10 fala que a mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao das pedras preciosas. E a gente vê aqui, né, uma comparação com dois tipos de mulher. Uma mulher que é virtuosa e sábia e uma mulher que é tola e sem virtudes. Né? E eu queria te perguntar, o que você considera mais importante na nossa jornada como mulheres para que nós possamos ser essa primeira mulher, a mulher sábia e virtuosa? O que é importante para nós para que a gente consiga exercer esse papel? Eu creio que a grande chave, Dani, seja a dependência de Deus. Porque essa mulher que edifica, a raiz ali, na concordância de Strong, o edifica é Baná. E em Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E a raiz também é Baná. Eu creio que o Senhor precisa estar nesse processo. Nós precisamos ter esse lugar de aliança com Deus, de dependência dele, porque se nós nos desconectarmos desse lugar, de estarmos com o coração no Senhor, nós vamos parar de edificar. Porque a mulher, ela é chamada a edificar em todo o tempo. Em todo o tempo. E às vezes parece até meio injusto. Puxa, sempre é eu que tenho que fazer, sempre é eu que vou ter que edificar. Mas é um privilégio edificar, construir, estabelecer. É isso que é Baná. Então, pensar que Deus edifica e o Senhor me chamou para edificar. Eu acho interessante também que essa virtude, ela tá alinhada aos dons que o Espírito nos dá, né? Sim. Os dons que são do Espírito, né? E que o Senhor, ele nos dá o privilégio, como você falou, né? De executarmos. Então, tá muito ligado o edificar ao propósito também, Sim. né? A saber a minha identidade, a saber... Eu acho que a mulher, ela se perde quando ela não lembra para o que ela foi formada. Sim. Né? O propósito original da mulher, que é o auxílio. Né? E quando nós falamos sobre auxílio, nós falamos sobre edificação, né? Sobre aquele que está ali com a mão na obra, né? Aquele que está ali executando realmente, né? Como a pastora falou. E quando a gente entende que isso está linkado com o propósito de Deus, que é eu entender que eu sou auxiliadora e eu estou edificando algo que é um propósito de Deus para mim, né? Então eu ter essa sabedoria para executar isso. Sim. Né, porque até, né, o primeiro episódio, né, o pastor Guilherme e o pastor Benhur falaram sobre a sabedoria, que ela é você aplicar o conhecimento. Né? Então é mais do que eu saber quem eu sou, mas eu executar o propósito e aquilo que o Senhor, ele me chamou para fazer, né? Provérbios 8:9, a gente tá lendo todos os dias, né, um capítulo de Provérbios com as mulheres da igreja e fazendo um período de oração das 5 às 6 da manhã. E a gente, quando leu esse capítulo, ele me chamou a atenção. E ele fala assim: o que é negligente em sua obra é irmão do destruidor. O Provérbios 18, né? 18, versículo 9. O que é negligente em sua obra é irmão do destruidor. Então, quer dizer, não é que eu vou destruir, porque fala ali, né? A mulher tola, ela destrói com as próprias mãos. Não quer dizer que você vai literalmente chegar e dar murro e as coisas vão cair. Mas só o fato de você ser negligente com aquilo que Deus te pediu para fazer, você já está destruindo. Eu creio que um dos grandes chamados da mulher é ser diligente em tudo que ela fizer. Essa diligência,
agrada o coração de Deus e Deus recompensa a diligência. Eu achei bem interessante uma fala que eu vi do pastor Juscelio, que ele fez um vídeo, né, no podcast, respondendo sobre a mulher sábia. E é muito legal você ver a visão do homem no embasamento bíblico, né, naquilo que o Senhor está falando. E ele trouxe um exemplo que foi muito legal, que ele falou que a mulher sábia, ela tira a agulha e ela coloca um acesso. E isso é muito... Eu tenho uma fragilidade pessoal que é a minha veia para tirar sangue, para fazer acesso de soro. Minhas veias sempre estouram, tenho muita dificuldade. Eu sempre pergunto quem é acostumado com veia de criança, porque é essa pessoa que eu preciso para me ajudar. E quando ele falou isso, eu soube automaticamente o que era, porque é uma dor minha física, né? E eu sempre falo, tem como não deixar agulha? Tem como pôr aquele acesso, né? Que ele é mais flexível, você pode mexer o braço. E eu falei, nossa, é muito esse lugar de auxílio mesmo. Sim. Por mais que tenha que ter ali o soro, por mais que tenha que passar por aquele momento, mas o fato de você tirar a agulha, né, de você poder auxiliar e edificar para que algo se torne mais leve, né, para que aquilo seja mais fácil, mais flexível. Aquele exemplo assim me impactou porque foi realmente muito literal, né, e a gente consegue ver essa aplicação, né, baseado nos princípios do Senhor mesmo. E eu vejo também o que a palavra diz sobre essa mulher que edifica, que ela é Ezer, né? É uma auxiliadora que presta ajuda, socorro, e é uma auxiliadora idônea. Capaz. E Deus, ele também, ele é Ezer. Fala que ele é auxílio no meio da angústia. Então você vê como nós estamos conectados com o nosso Deus. Sim. E às vezes acha que ser mulher auxiliadora parece que digamos que um papel secundário. Nossa, não tem, auxiliar, né? Ajudar, nossa, parece que é tão sem valor. Mas quando você vê que Deus se coloca, né, dessa forma, ele é esse Ezer, e o Espírito Santo, o Paracleto, né, que também traz esse consolo, essa ajuda que exerce. Então nós estamos totalmente interligados a essa essência que Deus colocou dentro de nós. O próprio privilégio de poder representar o Espírito Santo na nossa casa, na nossa família, né? Com certeza. E a gente, né, passando para uma segunda etapa aqui, Provérbios 31:30, né? Provérbios 31, a gente fala tanto, né, sobre essa mulher que a gente olha e às vezes pensa até ser inalcançável, né, diante de tantas virtudes, de tantas tarefas que ela cumpre, né? Mas algo que chama muito a nossa atenção, né, é no 31, quando fala, no 31:30, quando fala que a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a que teme ao Senhor, a mulher que teme ao Senhor, ela será elogiada. Né? E é sobre essa consequência da mulher que teme ao Senhor. E a gente vê, né, que em Salmo 111:10 fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Então a gente vê a palavra de Deus, eu sempre falo isso e compartilho com as mulheres de como é precioso a gente ver essas concordâncias da palavra, né? Dos textos se encontrarem em livros diferentes, e a gente vê a palavra de Deus sendo testificada, né? E aqui é uma testificação de que a mulher ela só vai conseguir ser sábia quando ela temer ao Senhor, né? Sim. E eu queria te perguntar, qual é o resultado que você tem visto, porque hoje você trabalha diretamente com mulheres, né? Serve as mulheres e muitas mulheres, né, na Alcance Pinhais, e o que você tem visto de resultado de escolhas de mulheres que não temeram ao Senhor? Eu creio que um dos anseios do coração feminino é ser reconhecida, ter uma palavra de apoio. Eu acho que é uma necessidade de todo ser humano ela receber um olhar do seu esposo, dos seus filhos. E o Provérbios 31 fala que o marido e os filhos se levantam e a elogiam. E eu creio que o lugar do maior elogio tem que ser dentro da nossa casa mesmo, porque às vezes quando nós saímos, mulheres que trabalham, né, têm uma vida profissional e às vezes o elogio de fora se torna tão mais importante do que o elogio de dentro, né, na balança, né, e às vezes nós vamos negligenciando algumas coisas dentro da nossa casa. A gente não é tão diligente com o cuidado da casa, não é tão diligente com o cuidado com o esposo, os filhos, né, toda essa atenção. E às vezes nós vamos perdendo lugar. Quando a gente deixa de temer, nós perdemos alguns lugares que nós devemos ocupar. São vários pratos que nós equilibramos, né? E às vezes
o elogio, né, das coisas desse mundo brilha. Nossa, se você alcançar uma posição, e não existe nada errado nisso, mas quando toma um lugar de muito destaque dentro do nosso coração e que a gente acha assim, puxa, eu tô nesse tanque aqui, me ralando toda, tá sendo meu talento está sendo desperdiçado aqui nessa fase da minha vida. Nossa, eu tô aqui nessa pia aqui, na terapia, né? Fazendo terapia. Só que essa terapia é lava louça, né? Então, e é uma fase que nós vivemos e é um privilégio. E às vezes nós somos tentadas a olhar para esse lugar como um lugar secundário e de não privilégio. E a verdade é que é um privilégio termos casa, termos o que fazer, termos o que cuidar, e a gente não perder esse lugar. E uma frase do John Piper que eu gostei muito, que diz assim: a verdadeira feminilidade é um chamado distinto de Deus para demonstrar a glória de seu Filho Jesus de maneira que não seriam demonstradas se não houvesse a feminilidade. Uau. Então, dentro da nossa feminilidade, nós vamos demonstrar Jesus. Né? Na nossa simplicidade, do nosso jeito, cumprindo o nosso papel. E existe uma frase que é muito dita hoje que diz assim: o lugar da mulher é onde ela quiser. Não é uma verdade. Não é um lugar onde ela quiser. Nós precisamos ter estrutura física e emocional para algumas coisas. E tem coisas que nós não vamos ter estrutura. Eu vejo muitas mulheres que deixaram de temer, às vezes, até com problemas de saúde. Digamos, elas levantaram o botijão de gás, quanto elas tinham força. Não precisa de homem. Ela levantou, ela estourou o tendão dos braços, ela, né? E hoje está sofrendo algumas consequências de dizer assim, eu não preciso de ajuda de homem. Pra quê? Imagina, eu tenho força. Então, na juventude, sim, ela teve, mas isso está cobrando um preço, às vezes, alto. Então, nós precisamos entender, não é uma questão de menos inteligência, menos capacidade, mas existe um lugar que é questão física mesmo, nós não podemos. Eu até nem gosto daquele filme Senhor e Senhora Smith, que passa uma mensagem que homem e mulher luta de igual para igual. E uma competição dos papéis na própria casa, né? Sim. Aquilo é uma mentira e uma inversão de valores. Uma mulher jamais vai brigar com um homem de igual para igual. Sim, e é interessante a gente falar que esse conteúdo não é só para mulher casada, né? Mas é para mulher solteira, é para jovem, é para adolescente, né? E eu tenho o privilégio de ter crescido na casa do Senhor e ter ouvido muitas coisas que me formaram para que hoje eu pudesse viver muitas coisas de uma forma mais sábia e não errar, não precisar errar em algumas coisas, né? Eu sempre falo isso, que eu cresci ouvindo sobre casamento, eu cresci ouvindo sobre ministério, né? Então, esse lugar da sabedoria também, de você aprender a ouvir, de você aprender a ouvir conselhos, de você aprender a abrir o seu coração, né? Até o pastor Guilherme e o pastor Binur falaram sobre isso, quando você entra num lugar de um conhecimento teórico, né, que você busca fora, e isso acaba conflitando com o propósito do Senhor, né? Fecha o teu coração para ouvir conselhos. E hoje a gente vê mulheres nesse lugar, né, de autossuficiência, por terem diplomas, né, por terem... E realmente é difícil, né, nós nos sujeitarmos à vontade do Senhor, né, quando você olha para aquilo que você pode fazer, né, para aquilo que você pode fazer por você mesma. E eu até compartilhei recentemente que o Senhor, ele ministrou meu coração num devocional em casa, assim, eu depois tive um tempo de oração e eu abri meu coração para o Senhor e em relação a dificuldades na criação mesmo, né, das filhas, em suas fases, né, adolescência da criança ali, e o Senhor, o Espírito Santo constrangeu o meu coração e falou: você estuda muito para estar no palco, você estuda muito para ministrar a igreja, você estuda muito para aquilo que é público e você precisa estudar tanto quanto para aquilo que é privado, porque naquilo que é privado não tem câmeras, né, mas os olhos das suas filhas, a mente das suas filhas estão captando tudo o que você está fazendo. E aquilo mexeu muito comigo e me trouxe um alerta realmente de equilibrar o tanto que eu estudava para pregar com o que eu estudava para pastorear o coração das minhas filhas. Né, que é algo tão importante. Então, a gente entender esse papel e realmente entender o propósito, né? Como você falou, não é o lugar que a gente quer estar, mas é o lugar que o Senhor quer estar. Né? Eu uso
meu texto da vida, assim, né, é Atos 20:24, que fala: em nada eu considero a minha vida por preciosa, a não ser que eu cumpra aquilo que o Senhor estabeleceu para mim. Porque foi um texto que falou comigo quando eu precisei abrir mão da minha profissão, né, abrir mão do meu diploma, do meu conhecimento, daquilo que me trazia uma renda, né, daquilo que me trazia conforto, e eu precisei lançar isso para o Senhor e eu entrar nesse lugar de realmente ter o contentamento e a alegria do privilégio que é você cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. E acho que essa é uma chave também, né, para as mulheres hoje em dia, de entrarem nesse lugar de sujeição do propósito do Senhor, né? Sim. Entenderem que não é uma recompensa natural dessa terra, às vezes, né? E às vezes é uma fase, porque às vezes você comentou assim, abrir a mão do conhecimento. Na verdade, ninguém vai tirar esse conhecimento de você, que você estudou, que você conquistou. Às vezes é uma estação e Deus tem suas voltas, né? E toda renúncia é recompensada, né? Então, eu creio que são fases, né? Sim, você fala muito isso pra mim no discipulado em relação às meninas, né? Quando eu compartilho alguma coisa, alguma dificuldade, né? Em relação a alguma fase que elas estão vivendo, você sempre me lembra disso, né? É uma fase, é uma estação, e hoje você vai estar 100% nessa fase, né? Esteja nessa fase, viva essa fase. Eu gosto muito de uma frase que diz: a feminilidade só faz sentido quando aceitamos o que Deus diz sobre a mulher. Que é só na aceitação que eu encontro paz. Que lindo. Entender esse lugar. Eu só encontro paz quando eu aceito o que Deus diz que eu sou. Eu sou ajuda, eu sou socorro e eu sou auxílio. E é mais do que saber, é aceitar, né? Aceitar. A paz está atrelada aí. Quando eu luto com isso, né? Eu vou ter muitas crises. Então eu vou lutar e eu vou me cansar, né? Isso vai ser penoso. E os mandamentos de Deus não são penosos. Amém. E Provérbios 31, ainda, né, em Provérbios 31, no versículo 26 e 25 e 26 fala: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Esse texto que fala dessa força e dignidade e de sorrir diante do futuro, né? E hoje nós vemos, inclusive estamos, né, em setembro, onde é falado sobre a prevenção ao suicídio, e nós vemos tantas mulheres imersas na depressão, né, na ansiedade, em tantas crises, né, psicológicas, doenças, né, da alma mesmo, das emoções. E esse texto fala sobre sorrir diante do futuro, né, não sobre andar ansiosa, né, com o futuro, e fala de força e dignidade. Né? Então esse lugar que hoje, né, se prega, né, no feminismo sobre a força da mulher, mas esse lugar fala sobre um lugar de dignidade, né, e de olhar para o futuro com um sorriso, né, com esperança. O que você tem a falar sobre isso, sobre esse meio onde nós vivemos hoje com tantas mulheres sofrendo nas suas emoções? Eu vejo que nós precisamos ter um olhar, né, de acolhimento para essas mulheres e de realmente entender que muitas sofrem, às vezes por não ter ajuda e às vezes também por não conhecer aquele que pode nos curar de fato e de verdade de todas as nossas carências, de todos os nossos anseios. Mas sorrir diante do futuro fala de um olhar de fé. Eu não sei o que está no futuro. Eu posso planejar, eu posso sonhar, mas eu não sei o que tem no futuro. Eu sei que Deus já está no meu futuro. Então, eu tenho essa perspectiva. Eu posso confiar, né? Ele esteve no meu passado, ele está no meu presente e ele já tem um futuro de paz para minha vida, para minha família. E eu sei, eu posso compartilhar aqui um pouco da minha história. Tenho 30 anos de casado, nunca engravidei. E nós não temos filhos. Então, isso foi uma questão de várias crises por muitos anos, de estações de choro, de estações de dúvidas, mas eu resolvi entrar num lugar de confiar que Deus sabe todas as coisas. Tem coisas que a gente não vai ter respostas nessa vida, tem coisas que a gente não vai entender, mas eu confio. Eu sei que Deus tem o melhor e a negativa de Deus não fala do amor dele, que ele não me ame, ou da minha capacidade de maternar. Então eu consegui entender dentro do meu coração, nas minhas emoções, muitas vezes esse lugar. Eu falei, como que eu vou querer elaborar isso? Eu vou querer ser Raquel, né, que entrou num lugar de querer cobrar do seu esposo, né, os filhos, ou eu vou entrar num lugar de envelhecer antes do tempo de tanta tristeza,
ou eu vou entender as estações, né? O tempo e o modo de Deus agir. Então, e saber que tem coisas que não vai ser como nós planejamos, Sim. Tem coisas que não se encaixa. Né? A nossa vida não é um Lego, né? Que é todo colorido, tudo se encaixa, né? Mas nós sabemos que Deus está trabalhando e Deus é fiel, e eu confio na fidelidade desse Deus e que nos deu filhos, né? Filhos espirituais. Então nós nos alegramos nessa realidade que vivemos. Amém. É sobre confiar na soberania do Senhor, Sim. né? Na vontade boa, perfeita e agradável dele, né? Por mais que não seja a nossa. E eu acho que entra também muito naquele lugar da comparação, né? Até estava pensando aqui, né? Sobre como a internet também ela acaba influenciando nisso, né? Nós nos comparamos com pessoas que têm aquilo que nós queríamos ter e não temos. E acabamos entrando num lugar de insatisfação, de tristeza muitas vezes, né? Não acessamos o lugar do contentamento no Senhor, né? De viver aquilo, e olhando para as jovens, por exemplo, né, que acabam sendo influenciados. Se você assiste um filme hoje, né, esses doramas da vida, né, um filme numa Netflix de romance, elas idealizam algo que é muito longe da realidade, né, e aí você depois não vive aquilo, você acaba se frustrando, né, já casa na frustração, já entra num lugar errado, né, e fora da vontade do Senhor, fora desse lugar de entender a soberania do Senhor, né, o propósito do Senhor para tua vida. E até um versículo que me chamou a atenção porque o texto ali fala, né, no 31, no Provérbios 31, no 26, ela fala com sabedoria e ensina com amor. E Provérbios 18, 7 fala, a boca do tolo, ela é a sua própria destruição, e a sua boca é um laço para a alma. Né? Então, olha a importância da boca da mulher, né, daquilo que ela fala. Eu queria até que a pastora compartilhasse algo relacionado a isso, né? Eu lembro que você me ensinou algo que foi sobre, que eu acho que você aprendeu com a pastora Kelly, me corrija se eu estiver errado, que é sobre o copo d'água. Sim. E isso me marcou, e é algo que eu hoje compartilho com as mulheres, né? Sobre essa sabedoria da hora certa para falar, né? A palavra fala em Provérbios que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim são as palavras ditas a seu tempo. Muitas vezes nós estamos cobertas de razão em algumas questões da nossa casa, do nosso relacionamento, só que nós vamos falar, e às vezes vamos falar de uma maneira grosseira, às vezes no momento errado, e daí nós perdemos a razão, porque falamos e desrespeitamos, e o marido fecha o coração, porque o homem tem a necessidade dele não é tanto de receber esse amor, essa demonstração. O que a palavra fala que o homem, ele precisa ser honrado. E quando ele se sente desrespeitado, ele fecha o coração. E daí ele já não vai te ouvir da mesma forma e não vai ter aquele coração tão receptivo àquilo que você está trazendo. Então eu creio que a palavra, né, existe um poder na palavra dita a seu tempo. E também a palavra fala que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Né? Porque assim, a comida pode ser muito boa, mas se ela não tiver sal, ela fica... A batata frita é uma delícia, mas se não tiver sal, ela é tão sem graça. Então a nossa palavra, né, ela tem aquele toque especial. O Espírito Santo me ajuda. Como comunicar isso? E essa mulher, ela fala com sabedoria. E a mulher que ela fala com sabedoria, ela não fala muito, mas porque fala, né, tem uma frase, não é bíblica, mas é um dito popular, né? Quem fala demais dá bom dia para cavalo, né? Uma coisa assim. E é isso, né? Porque fala. Não sabe nem o que tá falando mais. E daí o pessoal cai no descrédito. Daí ninguém nem quer parar para ouvir. Então eu vejo assim, existe um poder de nós, às vezes, não falarmos tanto, mas ser mais assertiva no que fala. Nós vamos dar conta. A palavra fala de todas as palavras que nós falamos. Eu achei bem interessante que em um dos dias desse compartilhar que nós estamos fazendo, às 5 horas da manhã com as mulheres, uma mulher comentou sobre... Provérbios fala muito, né, sobre a língua, né? Muito sobre você guardar, falar no tempo certo, pensar para falar, né? Em um desses versículos, uma irmã da igreja compartilhou que o filho dela estava falando e ela já foi falar algo. E ele falou, mãe, você nunca espera eu terminar de falar para falar. E aquilo marcou ela. E ela falou como a gente precisa aprender a ouvir, né? Aprender a ouvir o filho, aprender a ouvir as pessoas falarem até o final. E às vezes a gente tem essa facilidade de ouvir o outro, né? Até como pastoras, né? Nós ouvimos o dia inteiro, né? E a pastora Kelly compartilha um testemunho muito interessante sobre isso, né? Ela
estava aqui na conferência da família, ela falou que ela passava a tarde atendendo mulheres e chegava para buscar os filhos na escola, ela estava com dor de cabeça e aí os filhos dela um dia falaram: mãe, você sempre fala que tá com dor de cabeça, você sempre pede pra gente falar mais baixo. Né, e aquilo trouxe um confronto pro coração dela, que ela ouvia tantas pessoas, mas para ouvir os filhos, né, às vezes era pesado. E como a gente precisa entrar nesse lugar, o pastor Milton fala muito, né, que a coisa certa no tempo errado, ela é errada. Sim. Né, e isso para nós é um princípio, assim, né, que nós seguimos hoje, você sabe o que você precisa fazer, mas se você sabe o que você precisa falar, mas no tempo errado, aquilo pode causar destruição, pode causar morte, né? A nossa palavra tem o poder de vida ou de morte. E algo que eu acho muito precioso em Provérbios é que ele fala muito da árvore da vida, né? Sobre resultados que te levam a ser árvore da vida, né? E essa árvore, ela para mim, ela traz um lugar de, além de ser um alicerce, dela estar enraizada, alicerçada, mas ela ter vida que frutifica na vida de outras pessoas, né? Porque eu amo falar sobre a vida plena e abundante que o Senhor tem para nós, né? Que não é uma vida miserável, né? Como até a pastora comentou, de estar ali lavando a roupa, né? Fazendo os afazeres que são inacabáveis, né? De uma casa, né? Que não terminam realmente. Não. E você olhar isso e você entender que isso é a vida plena e abundante do Senhor, né? Até mesmo nesse ordinário, né? Então, como é interessante a gente entrar nesse lugar. E Provérbios 3:13 fala assim: feliz é quem acha a sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento. E no versículo 17 e 18 fala: os seus caminhos serão caminhos agradáveis e todas as suas veredas serão paz. Ela é árvore de vida para os que alcançam e felizes são todos os que a retêm. Que lindo. É muito lindo, né? Nós entendemos que a sabedoria é esse lugar para nós de paz, como a pastora falou, né, esse lugar de paz na confiança do Senhor, porque a sabedoria é no Senhor que nós encontramos, mas é esse lugar de delícias. Caminho de delícias. Exatamente. É algo além, né, do necessário. O Senhor, ele sempre faz mais do que aquilo que a gente precisa, né? E eu creio que também nessa questão do falar com sabedoria, Dani, também é o não se calar. Porque às vezes a gente fala assim, poxa, a mulher fala a omissão, muito, né? Mas também a mulher que não fala nada, que tipo, não, tá tudo bem. Nunca fala, ela nunca dá a opinião dela. E às vezes tá tudo indo muito mal, né? Então, e ela se omite, então também é errado. Sim. A mulher tem um lugar de voz e uma voz muito importante, porque ela é auxílio, é ajudadora, idônea. Então a mulher não pode se calar. E a mulher, ela tem um dom natural de influência, né? Que a mulher que não conhece o Senhor usa como manipulação, né? E a mulher que conhece o Senhor, ela tem um discernimento. Ela acaba sendo uma voz profética na sua casa. Né, aponta para aquilo que o Senhor está direcionando a sua casa, né? Eu acho assim, a gente tem que ter esse lugar, né, de saber a voz maior é o marido e nós temos esse lugar, por isso que nós conquistamos o respeito, né? Nós conquistamos esse lugar de voz ativa. O marido vê que nós temos uma voz equilibrada. Eu não me calo, né? No início do casamento eu era quem não falava, eu achava que ele tinha que adivinhar as coisas, né? Então é esse equilíbrio também. Sim, e importante esse lugar, né, de reconhecimento, que volta lá para aquilo que a pastora começou falando, que o reconhecimento, o elogio, ele vem da nossa casa. De casa. E o marido, ele vai ouvir uma vez que ele vê que a mulher é uma mulher que é cheia do Espírito Santo, que ouve o Senhor, que tem lugar de oração, de busca da palavra, né? E ele vai ouvir essa mulher. Talvez a mulher, né, tem mulher nos vendo agora e que o marido não é cristão, não reconhece e às vezes não te honra. Saiba que continue no princípio, aliançada com o princípio, que Deus vai te honrar, porque a palavra fala também em Provérbios que o coração do rei está nas mãos de Deus e ele inclina para onde ele quiser. Então Deus vai mover o coração desse homem. Então continue no princípio. Eu já vi adolescentes se posicionarem e mudarem o destino da sua casa. Trazerem famílias para o Senhor, né, e levarem a transformação para dentro da sua casa, o posicionamento de um adolescente, né? Então a importância desse lugar de estar, né, na sujeição do Senhor mesmo, no centro da vontade do Senhor, na obediência mesmo, né? E pastora, para a gente concluir, sei que, né, a gente poderia falar muito sobre sabedoria, né? Mas para nós concluirmos, eu queria pedir para que a pastora deixasse 3 conselhos importantes para que nós mulheres a gente possa permanecer nesse lugar, né? Porque saber é fácil, né? Aplicarmos no dia a dia, essa é uma dificuldade. E nós sabemos que nós temos o Espírito Santo para nos ajudar,
mas nós sabemos que existem conselhos também, né, que nós podemos seguir, que nos ajudam. Eu falo, muitas coisas eu replico do que eu ouvi, até mesmo de falar com meu esposo. Uma frase que eu falo muito em casa é: estou te falando porque eu sou sua amiga. Que é algo que eu ouvi você falar. Que é algo que eu cresci ouvindo você falar, e o pastor Milton falava no púlpito: a Viviane vem me falar isso. E hoje eu tenho discípulas que os maridos chegam para mim e falam: eu não aguento mais ela falar as frases que você fala. E a gente vê como esses conselhos são importantes para nós. E nós gostaríamos de ouvir o conselho que você tem para nós, mulheres, para que a gente possa permanecer nesse lugar de sabedoria. Bem, seriam vários conselhos, mas quero concentrar em 3 muito importantes para toda mulher, para todas nós, em todas as estações. Você que é solteira, você que é recém-casada, você que já tem aí um casamento por volta dos 10, 20, 30, 50 anos, em todo o tempo. Nós nunca podemos parar de edificar e ter esses princípios em nossas vidas. E o primeiro, eu creio que seja a humildade. Em Provérbios 11, versículo 2, na parte B, diz assim: com os humildes está a sabedoria. Ser humilde não é viver humilhada. Às vezes nós fazemos um link com humildade e humilhação, e não é isso. Humildade é uma questão do coração, um posicionamento, um jeito o olhar que você tem para toda a situação. Então nós precisamos ser humildes. O coração humilde agrada a Deus, porque a soberba é a ruína do homem. Fala que Deus rejeita o soberbo. Pensa, um Deus de amor rejeitar alguém, rejeitar numa situação. Então, é uma mão no peito da mulher. A soberba é uma mão no nosso peito. Então, nós precisamos entender, eu preciso desse lugar de humildade, que vai me trazer o favor de Deus, porque é um lugar de sabedoria. O outro ponto que eu acho muito importante para nós mulheres é a constância. Nós admiramos muito a intensidade. Nossa, fulana é tão intensa, meu Deus, ela faz, ela acontece. Mas às vezes, é uma qualidade sim a intensidade, mas às vezes o intenso, ele tem alguns picos. Daqui a pouco ele está lá em cima, daqui a pouco ele está aqui embaixo, e vai. E o que nós devemos trabalhar para desenvolver é a constância, porque isso vai trazer benefícios para toda a sua vida, para toda a sua casa. E o que a palavra diz? Em 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Então, trabalhar essa constância em nossas vidas, nos posicionando espiritualmente num lugar de aliança com a palavra, de firmeza nos princípios, de jejum, de oração, as práticas espirituais, ser constante no que nós colocamos como princípio com os nossos filhos. Às vezes a gente muda muito. A criança nunca sabe: nossa, ontem isso aqui podia, hoje já não pode mais, isso aqui pode, amanhã já não pode. Então é muita mudança. Então, constância, constância emocional. Então, isso, lutar, claro, é difícil às vezes a constância emocional para nós mulheres, por conta de hormônios, sim, mas também não pode ser uma desculpa, um lugar de, mas pensa, eu tenho meus picos, tal, mas uma muleta, né? Não pode ser, não pode ser. Hoje eu tenho ouvido tanto falar da menopausa, eu sei que é uma fase difícil, mas também tem mulher que parece que já usa isso para justificar toda a loucuragem, que quer fazer. É a menopausa, bom, será? Então, eu acho que é trabalhar essa constância. E o terceiro é uma mulher aliançada com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz em Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Deus. Nós temos que superabundar. Se tem uma coisa que nós temos que ter riqueza, é da palavra dentro de nós. Um coração humilde, trabalhar a constância e ter a palavra habitando em nós, no nosso jeito, na nossa forma de conduzir a nossa casa, na nossa fala, em nossos pensamentos. A palavra tem que ser o ponto mais alto. Nossa ótica e nossa lente é a palavra. E para encerrar, eu digo que a honra é uma herança dos sábios. Como a Dani falou, que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, sim, a palavra confirma isso mais uma vez, dizendo que a honra é uma herança dos sábios. Eu penso que nós precisamos hoje, você
Não importa a estação que você esteja, mulher, pense no futuro, né? Semeie para o futuro. Toda a escolha que você faz hoje mínima, talvez ninguém esteja vendo, lá na tua casa, às vezes sozinha, às vezes lutando sozinha, existe uma escolha que você faz. Sim. E que o Senhor o Senhor te vê nesse lugar e o Senhor vai te honrar. Amém. Amém. Nós podemos ver isso, né? Mulheres que deixam o seu legado, né? Sim. Independente de terem filhos, mas que por onde passam elas deixam esse legado. Né? Isso que é um privilégio, né? De nós vivermos no Senhor, de nós deixarmos o legado da palavra de Deus, né? E que privilégio poder te ouvir, pastora, poder aprender com você, que é tão sábia, né, que a gente reconhece isso em você, e a gente poder compartilhar com tantas mulheres, né, e que isso possa ser uma semente, né, no coração de cada mulher, para que elas possam frutificar, né, onde quer que elas estejam, independente da estação que elas estejam vivendo, independente do contexto familiar que você esteja vivendo, que você possa frutificar e ser realmente essa árvore, né, essa videira, né, essa árvore que gera vida na vida de outras pessoas. Pastora, muito obrigada. Eu que agradeço, Dani, e agradeço por ver esse legado também de sabedoria e essa escolha que você tem feito por este caminho de sabedoria. Glória e que você venha deixar para suas filhas esse lugar de muita frutificação. Você é essa árvore que muitos têm ficado debaixo ali para aprender. Amém, glória a Deus, obrigada. Amo você. Deus abençoe, queridas, que você possa continuar conectada ao Senhor e também conectada a essa jornada que nós estamos fazendo de estar nas Escrituras, aprofundada nas Escrituras. E esse mês nós estamos falando sobre Provérbios, mas todos os meses nós vamos falar sobre um novo livro, e eu tenho certeza que o Senhor tem muito a ministrar ao seu coração e que você possa transbordar na vida das pessoas que te cercam também. Deus abençoe.